como vocês estão? O tema de hoje é: Deus abençoa os que ajudam os fracos. E quero utilizar como referência um texto bíblico que está em Salmos 41, 1º e 2º, que diz assim: Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Repetindo o Salmo 41, 1º e 2º. Meus amigos, fechando esta série de mensagens sobre superar as nossas fraquezas, independente do aspecto dessa vulnerabilidade, como cristãos devemos auxiliar aqueles que estão em condição de fragilidade. Esse é sem dúvida um dos mais brilhantes papéis da Igreja de Cristo. Aqui o salmista começa dizendo: Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, ou ao fraco, ao frágil. Quando falamos de bem-aventurado, estamos falando de feliz, de venturoso, de favorecido por Deus. Feliz é aquele que atende, que auxilia o fraco, a pessoa que está precisando. Pobre nesse contexto aqui significa fraco ou necessitado. Algumas fragilidades do ser humano podem ser amenizadas com participação dos irmãos, daqueles que estão à sua volta. Não podemos simplesmente olhar para as pessoas, orar por elas e não assisti-las. Devemos apresentar a ela também alternativa. Por exemplo, você vai visitar uma família que está com fome, é importante que você faça a oração, mas você precisa levar uma cesta básica para ela, por exemplo. Você vai levar uma mensagem de um bairro difícil, a pessoa está sem cobertor, é importante que a gente providencie o agasalho. Então, neste sentido, quem atende ao pobre é um bem-aventurado. Ideias assim devem ser compartilhadas. Nós, como cristãos, devemos ter esse sentimento. Não basta levar a mensagem e ir para o aspecto espiritual enquanto o material está padecendo. Para a superação das fraquezas, das necessidades de algumas pessoas, é fundamental que, como igreja, que como cristãos, estejamos dispostos a cooperar, auxiliando essas pessoas. E assim seremos bem-aventurados. E o salmista chega a dizer que Deus abençoa estas pessoas. Nós devemos ajudar uns aos outros. Como cristãos, devemos ter o compromisso de auxiliar o mais fraco. Isso espiritualmente para aquele que está ingressando na fé, para aquele que está com dificuldade em acreditar, com dificuldade em caminhar, é importante ajudá-lo a prosseguir. E algumas pessoas que vão caminhar, que vão andar, que vão prosseguir, mas no início precisam de ajuda. Uma criança precisa ser auxiliada. Eu sempre que falo disso, eu lembro que meu primo Gilvan demorou muito para caminhar. E ele já tinha idade para começar a andar. Então eu pegava no braço do Gilvan de um lado e o Jazz de outro. E ali a gente não ia só dizendo de andar, a gente ia dizendo palavras de motivação. Vamos, Gilvan, força, Gilvan, vai, Gilvan, você consegue. E graças a Deus demorou um pouquinho, mas o Gilvan começou a andar. Ou seja, foi bem sucedido, mas precisou ser auxiliado. As crianças em geral também precisam no início ser auxiliadas, ser sustentadas. Mas o grande gargalo é que hoje são poucas pessoas que estão dispostas a ajudar umas às outras. Você encontra as pessoas dispostas a te derrubarem, torcendo para que você não caminhe. Mas você que tem a percepção que mesmo sendo frágil está em condição melhor, deve ajudar outras pessoas. Esta é sem dúvida uma das essências do ser discípulo de Cristo. E esse senso de ajuda não é novo. Mesmo no Antigo Testamento, nós vemos passagens e instruções de que práticas dessa natureza deveriam acontecer. Eu quero te convidar para o livro do Êxodo, por exemplo, capítulo 23, versículo 5. Veja o que diz aqui. Se vires o jumento daquele que te aborrece deitado debaixo da sua carga, deixará, pois, de ajudá-lo? Certamente o ajudará juntamente com ele. Não perverterás o direito do teu pobre na sua demanda.
Este é um exemplo claro, mas talvez um pouco fora de contexto para as pessoas que têm mais uma vida na zona urbana, mas a gente que tem raiz na zona rural sabe o que é, por exemplo, um jumento quando cai a carga por cima. Isso é terrível e ele não consegue se levantar. No Lagadiço, quando isso acontecia, vinha um jumento com os chamados caçoás. Então, quando cai com a carga, ele não consegue levantar-se. Então, é necessário que ajudem. Temos que ter esse senso, independente de quem seja. Será que você vai passar e fazer de conta que não viu aquela situação? Certamente, todos devem ajudar. E imagine quando se fala de seres humanos. É importante que estejamos dispostos a ajudar os fracos. Ainda sobre esse tema, quero usar mais duas referências. A primeira está em Romanos, capítulo 15, versículos 1 e 2, que diz assim: mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Ora, é interessante que aqueles que estão em condições mais favoráveis ajudem os menos favorecidos. É importante que aqueles que estão de pé ajudem os que estão deitados ou caídos. É importante que aqueles que estão tendo sobras ajudem aqueles que não têm nada para pôr na mesa. É importante que aqueles que estão tendo fé ajudem aqueles que não estão com força para acreditar em nada. É importante que aqueles que estão com força ajudem aqueles que estão sem vigor para caminhar. É importante que aqueles que estão alegres ajudem aqueles que estão tristes e não sabem o que é sorrir. É importante que aqueles que gozam de liberdade auxiliem aqueles que estão oprimidos, presos, não conseguem progredir. É importante que aqueles que têm o conhecimento ajudem aqueles que estão ignorantes, sem a informação que precisa em qualquer área da sua vida. É importante que você que está bem ajude aquele que está doente. É importante que você que está feliz colabore para a felicidade de outro. Fazendo isso, certamente os mais fracos serão alcançados e todos nós seremos edificados. E para fechar, quero deixar a última referência bíblica. Está em Gálatas, capítulo 6, versículo 2, e diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Complementando, o versículo 9 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Cumprir a lei de Cristo, cumprir a vontade de Cristo é ajudar uns aos outros. Vamos dar as mãos com o mesmo objetivo, ajudando o fraco, e certamente a bênção de Deus estará na nossa vida. Considerando a ajuda que Deus já providenciou para nós e tudo que temos à nossa disposição, se contarmos com a ajuda mútua uns dos outros, certamente o mundo será um lugar bem melhor para se viver. E nós superaremos as nossas fraquezas com a ajuda de Deus e dos irmãos. Que Deus te abençoe. Obrigado por ter acompanhado essas 4 mensagens sobre essa temática. Espero que tenha sido de grande proveito para a vossa vida. Um abraço e até a próxima oportunidade, se Deus nos permitir.